Salut! E nesse vídeo eu decidi responder a mensagem que eu sempre recebo sobre os desenhos animados. Eric, é legal estudar com desenhos animados em francês? Eric, quais são os desenhos animados em francês? Então prepare-se que nós vamos falar disso hoje. Para quem não me conhece, eu sou Eric Langon, professor de francês para brasileiros e já faz mais de 12 anos que eu ensino francês aqui no Brasil. Vamos lá, a primeira pergunta que eu recebo é: Eric, é legal utilizar desenho animado para estudar francês? E a resposta é sim, é muito interessante. Por quê? Porque desenhos animados são destinados a crianças. Então, continua sendo francês autêntico, um francês verdadeiro, num ritmo bom que você vai receber, porém, a linguagem ela tende a ser um pouco mais simples. Geralmente, a pronúncia é muito legal também, e vai ajudar a auxiliar sua compreensão oral. Então é muito legal porque você vai ter um fluxo de francês bacana para melhorar sua compreensão oral. Também, o mesmo vocabulário geralmente é sempre repetido. Então, se você tem um desenho animado que acontece no interior, você vai ter mais vocabulário do interior. Se você tem um vocabulário dentro da cidade, esse vocabulário vai ser repetido até você assimilar com mais facilidade. Uma outra coisa que é muito legal é que os desenhos animados, eles são curtos. Então, você não cansa, você não precisa assistir um filme inteiro de 1h30 para você estudar. Não. É um conteúdo de 5, 10, 15 minutos que você vai receber. Portanto, você não cansa. E isso, o fato de você não cansar, vai apenas turbinar a sua memorização, os seus estudos. E também, você não vai ficar entediado. Uma outra coisa é que, geralmente, os locutores, os personagens, eles são simpáticos. Então, eles têm uma voz legal que vai estimular isso aqui. Isso aqui é muito mais interessante que assistir um filme onde pessoas vão brigar, onde vai ter um climão e tudo mais. Não, aqui está tudo bem. Acontecem coisas legais. Então, isso aqui vai te ajudar. Alguns desenhos animados também vão te posicionar como pessoa, como personagem da história. Então, às vezes, você vai ter que falar, qual ação você tem que fazer. Eu entro na casa, eu não entro, eu corro. Então, você vai se posicionar não como pessoa totalmente passiva, mas sim que vai ter que falar em alguns momentos. E para finalizar, por que os desenhos animados são muito legais? Porque alguns, também não todos, mas tem músicas, canções, e as canções elas são repetitivas, elas vão voltar no desenho animado. Então você vai memorizar mais vocabulário de uma forma divertida e bastante lúdica. Então sim, é super legal e super interessante você estudar com desenho animado ou incluir pelo menos 1 ou 2 desenhos animados nos seus estudos de francês. Agora, qual desenho animado você pode assistir em francês para turbinar seus resultados em francês? Eu fiz uma seleção de alguns desenhos animados e o primeiro que eu aconselho é Petit Ours Brun. Tu vas voir, j'ai quelque chose de bon à manger pour toi. Oh! Petit Ours Brun é muito legal, por quê? Porque é uma família, tem um papai urso, mamãe urso e filho urso, que eles vão crescer, vai acontecer muitas coisas do dia a dia. Ele tem que tomar banho, ele tem que comer, ele tem que fazer acontecer, enfim. E a vida do Petit Ours Brun é bastante legal. E o melhor de tudo, como eu falei, os episódios são curtos, então você não vai cansar de jeito nenhum. Um outro desenho animado que é muito legal e muito parecido com o esquema do Petit Ours Brun é Choupi. Avance, il faut rentrer à ta maison. E o Choupi você tem duas versões. Uma versão mais antiga, que foi desenhada, e uma versão 3D. As duas são ótimas. Então você pode assistir assistir o outro. Eu tenho certeza que o teu francês vai agradecer. E de novo aqui a gente tem a vida de uma família com os avós, com o pai, os amigos, as brigas e tudo mais. É bem interessante justamente para estimular seu francês. Petit Ours Brun e Choupi acontece na cidade. Então eles vão fazer compras, eles vão no museu, ele vai para a escola e tudo isso. Bastante legal para o vocabulário do dia a dia. Um outro desenho animado que é bem legal é Daniel le Tigre. C'est encore une belle journée qui s'annonce, une belle journée pour les amis. Que você pode encontrar super facilmente em todas as plataformas de streaming. E de novo, é a vida de um tigre
né? Pequeno tigre que está dentro de uma família. Então eles vão conversar para falar sobre o médico, quais cuidados você tem que fazer, como ir para a escola, ônibus, enfim, são temáticas bem do dia a dia, bem do cotidiano, super legais para melhorar sempre sua compreensão oral. Depois nós temos o famoso Peppa Pig, em francês é Peppa Pig, ou a gente pode encontrar também a outra versão que é Peppa Cochon. Moi, c'est Peppa Pig. É legal, também é mundialmente conhecido, é super fácil de você encontrar no YouTube, por exemplo, vários episódios, eles são curtos, as frases são curtas, eles são simpáticos, eles fazem muitas coisas, só que o vocabulário aqui talvez seja um pouco mais reduzido que as outras que eu já te passei. Um dos meus preferidos é o Caillou. Maman et papa sont allés au magasin. Caillou é um desenho animado canadense e também ele vai contar a história entre o Caillou, que é o personagem principal, a irmã dele, o pai, a mãe, o avô e os amigos. Então acontece várias coisas legais na cidade dele e uma história que está sendo contada. Então a gente tem uma voz off que vai contar, a gente tem a voz dos personagens e sempre eles vão repetir as coisas, o que vai facilitar bastante sua compreensão oral. Depois, um pouco mais difícil, mas muito interessante, é o Simon. Simon é uma família coelho, com amigos coelhos que são muito legais. Aqui a gente tem mais vocabulário, um pouco mais de criança informal. Então a gente tem algumas expressões legais e tudo mais, mas é muito interessante porque o jeito de falar é um pouco mais rápido, um pouco mais ativo, então você tem um pouco mais de ritmo. Então quando você está com o francês um pouco melhor, você pode continuar com isso aqui, é bem interessante. E para finalizar, um outro que é o tan-tan. O Tintin é muito famoso. Não se esquece que tem gibi, tem filmes, mas também houve nos anos 90, 80, 2000, teve série. Então você consegue episódio de uns 15, 20 minutos contando as aventuras do Tintin, Capitaine Haddock, Les Frères Dupont, etc. Então você vai encontrar isso daqui tudo tranquilamente. Esse aqui é mais avançado, porque o vocabulário não é tão repetitivo assim. Os assuntos dependem de qual livro, qual gibi ele foi inspirado, mas é bastante legal para você ter bastante acesso e melhorar sempre a sua compreensão oral. Bom, você viu, eu te passei várias opções de desenho animado para você assistir em função do seu nível de francês. Uma coisa que é muito importante é que quando você começa a ter acesso a conteúdo autêntico, como desenho animado, mesmo que seja para criança, é importante você não focar numa compreensão total e querer entender cada palavra. Não, você está assistindo um episódio, o objetivo é você assistir e entender globalmente e não entender cada detalhe. Isso é muito importante. Você está trabalhando na sua compreensão oral e com o tempo você vai ver, quanto mais você escutar, quanto mais você ter contato com o idioma, quanto mais imersão você realizar, melhor vai ficar a sua compreensão oral. Então, se você tiver alguma dificuldade e você achar, por exemplo, o Simon muito difícil, quer dizer que o seu tempo ainda não está no Simon. Comece e fique nos mais fáceis, como Petit Ours Brun, como Daniel le Tigre ou Peppa Cochon, por exemplo. E depois você vai evoluindo. Lembrando que depois tem séries, tem filmes, conteúdo autêntico não falta para te ajudar a melhorar a sua compreensão oral em francês. Bom, espero que esse vídeo te ajudou, que você curtiu. Agora, se você tiver uma outra sugestão de desenho animado para a galera, não se esqueça de compartilhar para todo mundo aproveitar. Não se esqueça de deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Salut!